Hoje daremos uma olhada no verdadeiro poder da RTX 3060 em mais um notebook da Avel, o A7 II, que também acompanha o i7 10875H, processador de 8 núcleos da Intel, concorrente direto do Ryzen 7 4800H, que já vimos por aqui no Acer Nitro. É importante ressaltar que talvez vocês não achem esse modelo para comprar, porque a Avel lançou sua nova linha Mob com a 11ª geração da Intel. A lista completa de novos modelos vocês encontram na descrição do vídeo. E se você quiser as melhores ofertas de notebook, vocês já sabem, é só acessar o boletando.com. Como muitos de vocês já estão sabendo, as novas RTX 3000 mudam um pouco a forma que nós analisamos o desempenho dos notebooks, assim como já acontece com os processadores. Você vai ter o mesmo chip com diferentes níveis de desempenho. Ou seja, você pode ter um notebook que também tem a RTX 3060, assim como o A7 II, mas o desempenho pode ser menor ou maior, porque agora os fabricantes têm sinal verde para configurar o power do chip gráfico. Quanto maior o power do chip gráfico, melhor será o desempenho. E a Nvidia está exigindo que os fabricantes sejam transparentes em relação a este power. Então você vai ter desde notebooks como a RTX 3060 de 70 watts até alguns como a RTX 3060 de 135 watts. E isso vale para os outros modelos RTX 3000. O que muita gente não sabe é que isso já acontecia com as RTX 2000, só que não era de forma tão transparente. Um exemplo é o Legion 5i da Lenovo, que tem um power de 85 watts em sua RTX 2060. Enquanto o Dell G3, que tem um sistema de resfriamento muito inferior, chegava a ficar com seu power na casa dos 50 watts por causa do seu limite de temperatura. E isso não é divulgado pelos fabricantes. Então essas limitações sempre aconteceram, agora só está de forma mais transparente. E veremos se todo mundo vai realmente cumprir o que está prometendo. E além dessa salada de frutas de desempenho, nós temos a tecnologia Dynamic Boost, que vai ajustar o desempenho do chip gráfico em situações que o processador não está sendo muito utilizado. Então, um notebook que tem um power de 80 watts, por exemplo, na sua RTX 3060, pode ficar com um power de 90 watts em jogos que não usam muito o processador. Ah, Dan, eu tô achando isso muito confuso, muito complicado. Fiquem tranquilos, porque no final do dia o que importa são os resultados dos testes, dos benchmarks. Até porque é possível que algum fabricante fale que tem um power, mas na verdade tenha outro. E é para isso que eu estou aqui, para testar. O Avel A7 II nesse ponto me impressionou muito, porque ele é um notebook muito leve para ter um chip gráfico tão forte. Ele tem apenas 1,7 kg com seu corpo em liga de magnésio semelhante ao do A60. Para efeito de comparação, o Dell G3 com a RTX 2060 pesa 2,3 kg, mais do que meio quilo a mais em relação ao A7 II. E o A7 II, mesmo assim, tem um sistema de resfriamento muito superior. Ele trouxe para a gente uma RTX 3060 de 120 watts. Você pode até ajustar para 135 watts, mas ele só vai até 120. Então, naturalmente, ele vai ficar no topo dos benchmarks, com uma diferença legalzinha em relação à RTX 2060 em jogos que são GPU bound. Não são todos os meus benchmarks que vão mostrar a diferença real da 2060 para a 3060, porque alguns jogos vão ter gargalo no processador. Nesse cenário, o Shadow of the Tomb Raider vai demonstrar melhor o salto de desempenho por não ser um jogo tão dependente do processador. Um ponto que me preocupou nessa nova geração das RTX foi a relação consumo de energia versus desempenho, ou seja, a eficiência. Então eu fiz mais um teste para vocês. Eu reduzi o power da RTX 3060 para 80 watts de propósito. Dessa forma, a gente responde duas perguntas. Primeiro, qual é o ganho em relação à RTX 2060, que na maior parte dos notebooks tinha 80 watts? E segundo, qual seria o desempenho se esse notebook tivesse um power de 80 watts? Nós provavelmente veremos algum notebook aqui no canal com uma RTX 3060 de power menor. Então a gente já fica aqui com esse trailer.
E olha só que interessante, aumentar o power de 80 watts para 120 watts, que é um aumento de 50%, não se traduziu em um aumento de 50% do desempenho, e sim um aumento entre 10% e 20%. Resultado bem curioso. Então veremos se esse comportamento vai se confirmar quando eu colocar as minhas mãos em um notebook que já vem com 80 watts de fábrica. Já em relação à RTX 2060, vemos que a diferença continua considerável, mesmo com o power de 80 watts. Continuando na experiência jogando, a parte boa do A7 II é que ele traz um desempenho surreal para um notebook tão compacto e leve. A parte ruim é que ele não é nada silencioso nos jogos. Já que ele tem um power tão alto na RTX 3060, ele vai fazer muito barulho para conseguir dissipar todo esse calor. Ocorrerão casos onde as temperaturas não serão confortáveis, mas como ele é extremamente leve e tem um power tão alto, criticar as temperaturas seria uma análise muito rasa do pacote oferecido. Eu nunca vi um notebook de 1,7 kg com um chip gráfico de 120 watts. Isso não é uma questão, pessoal, de passar pano, é uma questão de você analisar todos os pilares de um notebook. O peso, o desempenho, as temperaturas e o nível de ruído. Como a gente não tem muitos concorrentes com o peso que ele tem, digamos que ele pode sim ter, temperaturas maiores, mais barulho, já que ele está oferecendo um diferencial. Agora, se a gente pega um notebook que tem o mesmo nível de ruído que ele, oferece o mesmo desempenho, mas é bem mais pesado, aí a história já muda. Então é muito importante que a gente analise todos esses pilares antes de falar se a refrigeração é boa ou se a refrigeração é ruim. Mas ao mesmo tempo, não tem como negar que não é tão legal jogar com as ventoinhas que tem um ruído tão alto. Salvo se você estiver de fone de ouvido, Mas é aquela coisa, para mim o A7 II é um notebook muito mais próximo do uso profissional do que do uso gamer. Já o teclado não ficou quente nas teclas WASD jogando, mas eu tive os mesmos problemas do A60. A barra de espaço ficou um pouco quente e o apoio da palma da mão ficou morno. Além disso, com as ventoinhas no máximo, você pode sentir o ar batendo na sua mão se o mouse estiver próximo da tela. Durante o uso básico, quando a gente está usando fora da tomada, a gente tem aqui um probleminha semelhante ao que a gente tinha no A60. Ele desliga as ventoinhas, o que não é necessariamente ruim, só que no caso dele e do A60, o corpo acaba ficando quente, já que as ventoinhas estão desligadas e não estão dissipando o calor. Só que no A60 você tinha como ligar as ventoinhas, e aí acabava que o corpo ficava frio novamente. Mas nele eu não achei essa opção de ligar as ventoinhas durante o uso básico. Isso que ele tem muitas opções de customização. Eu acho que eu nunca vi um notebook com tanta opção para você mexer, para você brincar. Essa é uma das melhores características do A7 II, a sua customização. Ele é um parque de diversões para quem gosta de mexer em tudo. Aqui você pode mudar o power do processador, do chip gráfico, ajustar a velocidade das ventoinhas. Pena que ele não deixa você ligar quando ele está fora da tomada, mas enfim. Você também pode criar seus perfis de desempenho e ainda alterar os modos de desempenho pelo botão dedicado. As possibilidades são infinitas. Se você não gosta do barulho, você pode reduzir o power do chip gráfico e do processador, e a depender do jogo, praticamente não fará diferença, mas você terá um notebook menos barulhento. E se você não vai usar o chip gráfico, vai usar alguma aplicação que você precisa apenas do processador, você pode ajustar o power do processador para nada mais, nada menos do que 100 watts. O máximo que eu já vi aqui no canal, se não me falha a memória, foram 70 watts. Eu nunca vi um power tão alto em um processador de notebook. Obviamente que se você fizer isso, nem pense em usar o chip gráfico em paralelo. Isso é algo que só quem sabe o que está fazendo deve modificar. Mas vejam que curioso, mesmo com o power de 100 watts, o i7 10875H ficou colado com o Ryzen 7 4800H. E lembrando que o 4800H do Nitro não usa seu power máximo e consome bem menos que 100 watts. Essas situações são humilhantes para a Intel. Ainda bem que a 11ª geração deve chegar bem mais longe. Mas é uma pena que a geração 5000 da AMD também vai chegar bem longe.
Já em edição de vídeo, ele vai para o topo da lista, graças à RTX 3060. No mais, em relação ao desempenho, infelizmente, a Avel ainda está usando memórias de 2666 MHz e não 3200 MHz. Os outros fabricantes já estão fazendo essa migração, mas a Avel está devendo para a gente aí essa mudança, mesmo com a quantidade enorme de configurações que eles oferecem. Para quem não sabe, a Avel permite que você configure a máquina, mas atualmente eles só estão permitindo que você configure a máquina com memórias de 2666 MHz. Já no restante do notebook nós temos uma tela muito boa. A Avel está com a opção de painel de 165 Hz e resolução QHD, em vários modelos. É uma das melhores telas que nós temos hoje aqui no Brasil. E sim, dá para você jogar nessa resolução com a RTX 3060. Mas pessoalmente, pessoal, eu acho um pouco exagerado jogar com uma resolução acima de Full HD em um notebook de 15 polegadas. Mas enfim, tá aí a opção para quem gosta. O teclado é de membrana RGB. Pessoalmente, eu acho esse teclado aqui melhor do que os teclados mecânicos que eu já testei da Avel. E ele também tem um numpad que o A60 não tinha. O touchpad é de vidro, então a textura é bem lisa. Os alto-falantes têm uma qualidade mediana, eu só achei que ficou faltando um volume mais alto. Por dentro ele é bem semelhante ao A60, mas o sistema de resfriamento é mais robusto. Ele tem 2 heat pipes a mais e as ventoinhas são mais agressivas, além também do limite de temperatura do chip gráfico ser maior já de fábrica. Por isso que ele tem um desempenho melhor e também consegue dissipar mais calor. Temos também 2 slots M2, 2 slots de RAM, mas não temos o slot do HD. E a bateria tem capacidade de 62 Wh. Ele me deu uma média de 4 horas e meia durante streaming de vídeo no modo Office. Na conectividade nós temos praticamente de tudo aqui, inclusive porta USB-C com suporte a vídeo e leitor de cartão de memória de alta velocidade, tornando o notebook bem interessante para o uso profissional. Só faltou a porta USB-C ser Thunderbolt. O que aprendemos de importante hoje, pessoal? O A7 II, assim como o A60, se mostrou um notebook mais interessante para o público profissional do que o público gamer. Aqui você tem tudo o que o usuário profissional precisa, portabilidade absurda, ele tem praticamente o peso de um notebook intermediário e não de um notebook gamer. A tela é de qualidade, a conectividade é completa, o design é simples e o desempenho é muito legal. Quem vai jogar e trabalhar, eu até acho um notebook interessante. Mas quem vai só jogar, e principalmente o público que não gosta de ficar mexendo nas configurações, quer só ligar e usar, aí eu já acho que talvez aí uma pessoa ou outra aí vai se incomodar com ele, principalmente com o barulho e também com a barra de espaço quente durante os jogos muito pesados. São reclamações que eu vi muito do público que comprou o Avel A60. Além disso, o usuário comum vai acabar não usando toda a customização que ele oferece. O usuário comum, na minha opinião, vai ser mais feliz com um Lenovo Legion 5i, por exemplo, que vai perder na tela sim, vai perder no desempenho, na conectividade e no peso, mas é aquele notebook que oferece uma experiência perfeita para o usuário comum, o usuário leigo, que vai só ligar e usar, não vai precisar se preocupar com absolutamente nada, com barulho, refrigeração, com nada, é só usar. E o segundo aprendizado desse vídeo, pessoal, é que precisamos ficar mais atentos com o desempenho das RTX 3000. E eu também vou começar a adaptar os testes aqui no canal para esses chips mais fortes. Os meus jogos já estão começando a ficar defasados para essas placas de vídeo, placas de vídeo não, esses chips gráficos mais fortes. Então, vou adaptar tudo aqui para vocês com o tempo, para a gente ter aí mais informações, informações mais precisas. Enfim, é isso aí, pessoal. Aguardem aí os próximos vídeos, que vai ter aí mais 2 notebooks, pelo menos, com RTX 3060 aí nos próximos 2 meses, mais ou menos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.